Recentemente, encontraram bactérias nos dentes dos neandertais, que provaram que eles consumiam amido. Daí muita gente já pensou um monte de coisa e criou várias hipóteses. Uma das desconfianças é que poderíamos estar enganados esse tempo todo. Pode ser que talvez os neandertais não comessem só um monte de carne, como a dieta paleolítica afirma, mas comiam um monte de amido também. Essa descoberta trouxe a dieta paleolítica de volta aos holofotes. E muita gente associa a paleo com a low carb. Por isso eu acho interessante discutir a relação entre as duas. Eu não sou defensora número 1 da dieta paleolítica, nem acho que devemos comer exatamente como os homens das cavernas comiam, mas a dieta deles permitiu a nossa evolução. Então eu considero que a carne de uma ovelha, por exemplo, embora domesticada e inexistente há 15 mil anos atrás, é mais parecida com a dieta com a qual a humanidade evoluiu do que os sucrilhos, que apesar de ter pouco colesterol e ser enriquecido com vitaminas e minerais, como diz a propaganda, obviamente não passa de uma bomba de açúcar e amido refinado. Então, seguir uma dieta paleolítica não é comer exatamente como eles comiam, mas sabemos com certeza o que eles não comiam. Sucrilhos, por exemplo, biscoito recheado, pão. A dieta paleolítica surgiu nos anos 80, não é uma modinha atual, como muita gente pensa. E ela apareceu pela primeira vez em um artigo publicado no New England Journal of Medicine, por um médico em conjunto com um paleontólogo. Eles observaram que as populações que tinham um estilo de vida semelhante ao que seria o estilo de vida do paleolítico, ou seja, o período pré-agricultura, populações que comiam basicamente aquilo que podiam caçar, pescar ou colher da natureza, estavam livres das chamadas doenças da civilização. Não tinham obesidade, diabetes, Alzheimer, problema cardiovascular, e não é porque morriam aos 40 anos de idade, como muita gente acha, não. Havia anciãos nessas tribos estudadas, e eles tinham condições de saúde melhor do que as de alguém da mesma idade, mas com estilo de vida ocidental. Foi daí que saiu a ideia da dieta paleolítica. As dietas paleolíticas, elas não usam grãos, porque eles são transformados em farinha e usados em diversos preparos ricos em carboidrato refinado. Então, se assemelham com a low carb. Além disso, elas não permitem ingestão de alimento ultraprocessado, que hoje são consumidos pela maioria das populações, pelo menos no mundo ocidental. Então, pessoas que não estão muito doentes, que estão apenas buscando saúde, faz sentido elas buscarem uma alimentação parecida com aquela com a qual nós evoluímos. Isso se alinha, inclusive, com o Guia Alimentar Brasileiro, que recomenda evitar alimentos ultraprocessados e priorizar alimentos in natura ou minimamente processados. Você encontra evidência publicada em uma série de ensaio clínico randomizado também, que compara as dietas modernas. A dieta paleolítica moderna, feita com alimentos modernos, mas que tenta ser mais parecida com a dieta com a qual o ser humano evoluiu, se sai melhor do que as dietas low fat, de baixa gordura. As dietas paleo e low carb, elas têm algumas diferenças também. Uma dieta paleo pode ser low carb ou não. Por exemplo, eu posso prescrever uma dieta paleo que tem mandioca, batata doce, fruta, como banana, manga, papaya, e que permite usar mel para adoçar alguma coisa. Essa dieta é paleo, mas não é low carb. Uma dieta low carb também não precisa ser obrigatoriamente paleo. Ela não precisa conter apenas alimentos ancestrais, até mesmo porque as sociedades modernas, em sua maioria, não são compostas por caçadores ou coletores. Nós ingerimos derivados do leite, chocolate amargo, whey protein, vinho, nada disso tinha no paleolítico. Uma das ideias que vai contra a paleolítica, até mesmo a low carb, é que precisamos de glicose para o cérebro se desenvolver. Mas eu gostaria de lembrar que nós podemos obter energia da glicose e da gordura. Pouco importa para mim, por exemplo, se os homens do paleolítico retiravam energia da glicose ou da gordura. Até mesmo porque isso com certeza variava de acordo com a região geográfica deles, né? Então, se imaginarmos os nossos antepassados que viviam numa savana africana, provavelmente a maior parte da energia vinha da gordura obtida da caça ou até mesmo da carcaça de animais abatidos por outros predadores. A gente sabe que eles faziam isso, porque nos ossos encontrados desses animais existem marcas de ferramentas de pedra. Mas os nossos antepassados que evoluíram em regiões tropicais, como a Amazônia, por exemplo, obviamente eles tinham muito mais raiz comestível, fruta, mais carboidrato disponível. O ser humano sempre foi onívoro e sempre foi oportunista. Ele comia aquilo que ele encontrava e podia comer. Mas o nosso organismo é capaz de fabricar toda a glicose que o corpo precisa. Até mesmo se a gente comer zero carboidrato. Falar para alguém não fazer low carb porque o seu cérebro vai ficar sem energia é conversa fiada, de quem não conhece os princípios básicos da bioquímica, que é uma prova. No final dos anos 60, temos o registro do maior jejum já feito até hoje, com acompanhamento médico. Um homem chamado Angus, ele ficou 382 dias em jejum, com água, eletrólitos e vitaminas. Ou seja, seu cérebro pode sim desenvolver com zero glicose, nesse caso com zero comida, inclusive. Suponhamos que amanhã o arqueólogo encontra um pão inteiro, feito de trigo refinado dentro de uma máquina de pão, num sítio arqueológico, um pão com 100 mil anos de idade. Isso significa que, se você perdeu peso com a low carb, agora vai ganhar peso, porque eles descobriram que eles comiam pão?
Ou então que se você reverteu diabetes com a paleolítica, agora você vai voltar a ser diabético porque eles descobriram que eles comiam pão. O que eu quero dizer é que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Descobertas arqueológicas novas não vão derrubar a eficácia comprovada de uma estratégia alimentar para tratar pessoas doentes.